Olá, gente querida! Bem-vindo, bem-vinda a mais um estudo diário do livro de Provérbios, versículo por versículo. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez juntos para continuarmos aprendendo mais da palavra do nosso Deus. Quero fazer um convite bem especial para você. Marque aí na sua agenda, dia 16 de julho, domingo 16 de julho, às 19h30, nós vamos ter um culto especial em celebração aos 2 anos de estudos de Provérbios, versículo por versículo. Tivemos muito aprendizado neste tempo e precisamos celebrar. Estamos na reta final, são os últimos versículos, são os últimos dias, por isso se você é aqui da cidade de Sapiranga ou é daqui da região e pode vir, venha no domingo 16 de julho às 19h30 na comunidade Vida Nova celebrar com a gente os provérbios. Endereço: Avenida 20 de Setembro, número 5502, bairro 7 de Setembro, em Sapiranga. É só você voltar o vídeo que você vai ter o endereço certinho. Se você mora mais longe, não se preocupe, nós vamos ter também a transmissão deste culto através do nosso canal no YouTube, onde você está assistindo este vídeo. Vamos lá, e se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Nós entramos hoje no último bloco temático do livro de Provérbios. É o último tema, é a última abordagem, são os últimos versículos. Sim, depois de tanto tempo de aprendizado, estamos, como eu já disse, chegando ao final. Então vamos aos versículos de hoje que nos ensinam muito. Provérbios, capítulo 31, versículos 10 e 11. Provérbios 31, 10 e 11, onde a palavra de Deus nos diz: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Vou ler mais uma vez. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de joias finas. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. É bem interessante, nós poderíamos aplicar aqui as mesmas palavras aos homens, mas eu vou me ater ao que está aqui de fato nesse último bloco. O último bloco temático do livro de Provérbios, ou seja, os últimos versículos do capítulo 31 são para falar da mulher virtuosa. E é então esse o tema que nós vamos nos ocupar agora até o final do nosso estudo, ou seja, nos próximos dias que são os últimos. É um bloco para falar desta mulher, a mulher virtuosa. O que é essa mulher virtuosa? É uma mulher muito valiosa. É uma raridade. É uma raridade. No que consiste isso? O marido tem confiança nela. E aqui nós estamos falando também da dignidade das mulheres. O que é essa mulher virtuosa? Não é a mulher que se torna submissa ao homem no sentido negativo. Não estou falando no sentido que Paulo coloca no Novo Testamento, mas submissa no sentido negativo de opressão mesmo, de violência doméstica e enfim, né? O que é essa mulher virtuosa? E também já trazendo para o hoje, essa é a reflexão que nós temos que fazer, o hoje. Né? É essa mulher que assume o seu papel na sociedade. Sim, nós temos que dizer isso sem medo, essa mulher empoderada, essa mulher que tem independência. Claro que no contexto bíblico não era essa questão, porque os tempos eram outros, e havia então a questão patriarcal que influenciava todo esse contexto. Mas vamos trazer para o hoje. Né? O que é essa mulher virtuosa? É essa raridade, essa mulher que assume seu papel, que vai à frente, que é protagonista da sua história. Né? Isso é muito interessante. É uma mulher empoderada, ela assume o rumo da sua vida. E uma coisa que também é importante, né? Ela não coloca a sua felicidade em outros. Ela não depende do homem para ser feliz. Se ela é casada, ali sim eles compartilham da felicidade, mas uma coisa que hoje é importante se dizer, né? A mulher não precisa do homem para ser feliz. Ela pode ser feliz como ela quiser. Talvez essa linguagem assuste um pouco.
né? E eu sei que pode assustar de fato. Mas são as novas realidades. Não podemos mais subsistir numa realidade em que a mulher é subjugada, é oprimida, é abaixada, em que a mulher é cancelada, em que a mulher também é perseguida só por ser mulher, em que a mulher é considerada sexo frágil. Gente, isso é uma coisa que não cabe mais. E nesse sentido, o Novo Testamento tem muito a nos ensinar. Provérbios tem seu limite dentro do seu contexto histórico, mas o Novo Testamento já traz avanços significativos. Nós temos ali os discípulos, mas nós temos também discípulas, nós temos também mulheres no círculo de Jesus. Marta, Maria, também a Maria, mãe de Jesus, estão ali nesse círculo íntimo do Senhor. Elas são as primeiras a testemunharem da ressurreição e são desacreditadas pelos homens, os racionais homens, né? Eles sabem tudo. A mulher naquela época não sabia de nada. A mulher naquela época não podia nem depor em júri como testemunha, porque a palavra de uma mulher não era uma palavra de confiança. Olha que coisa horrível. E quando elas testemunham da ressurreição, por causa desse contexto, elas caem em descrédito. E de repente, dentro daquilo que Jesus pregou, ensinou e deixou a nós, de repente as mulheres começam a assumir um novo papel. Tanto que elas foram muito importantes nas novas comunidades, nas igrejas primitivas, nas primeiras comunidades cristãs. Se nós formos abrir nossa Bíblia lá no último capítulo de Romanos, que é o capítulo 16, conte lá quantas mulheres são saudadas pelo apóstolo Paulo. São muitas mulheres, protagonistas, né, engajadas no espalhamento da fé cristã. Ou se nós pegarmos, por exemplo, a comunidade de Filipos, aqui Paulo escreve a carta aos Filipenses, então por isso, que é inclusive considerada a carta da alegria de Paulo, porque enquanto em outras cartas, como Coríntios, por exemplo, Paulo faz muitas críticas à comunidade, né, pelos desvios que eles tiveram do evangelho, a comunidade de Filipos é a comunidade da alegria de Paulo. Ele quase só tem elogios a essa comunidade, porque essa comunidade também envia mantimentos a ele enquanto ele está preso e escreve a carta. É em Filipenses 4,4 que nós temos o versículo conhecido, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. O tema da alegria é o grande tema da carta de Paulo aos Filipenses. Mas por que eu estou falando isso? Porque a comunidade de Filipenses, dos Filipenses, a comunidade cristã em Filipos, foi fundada por Lídia, uma mulher. Olha só, Lídia, uma protagonista, uma mulher que reunindo ali primeiramente outras mulheres, então fez esta comunidade cristã na cidade de Filipos. E claro, hoje nós também entendemos que nós temos sempre que olhar e interpretar a Escritura a partir do contexto histórico, e por causa disso também a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, já há 40 anos, tem a ordenação feminina. Nós temos pastoras, temos diáconas, temos missionárias e temos catequistas. Mulheres no ministério. Entendemos que essa função não é só masculina. Não temos uma interpretação fundamentalista da Bíblia. Então, gente querida, quando nós olhamos essas palavras mulher virtuosa e vamos ver esse contexto agora muito, vamos terminar Provérbios falando disso, né? Da feminidade, das mulheres, enfim, temos que ter noção disso. Uma coisa é Provérbios, no Antigo Testamento. O Novo Testamento também está dentro ainda de um contexto histórico, sim, bastante patriarcal. Isso também vai existir. Mas ali já vai ter muitos avanços significativos, inclusive redescobertos em grande medida só muito recentemente na modernidade. O próprio apóstolo Paulo vai falar, né? Não há nem judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, né? Todos são, a partir disso, iguais em Cristo Jesus. Há essa ideia, há essa noção de igualdade, de que a mulher não é menor que o homem, né? De que a mulher não está subjugada ao homem, mas que de fato eles têm papéis iguais, como pessoas vocacionadas a partir do seu batismo a cumprir também seu sacerdócio nas suas profissões. Enfim, nós poderíamos divagar e falar muito aqui desse assunto, porque é um assunto interessantíssimo também, talvez em alguns contextos bastante polêmico, mas não deveria ser, porque lutar por aquilo que é direito não deveria ser polêmico.
a coisa mais óbvia. E o Evangelho ensina isso. O Evangelho ensina isso. Ensina o quê? De que nós todos somos pessoas diferentes, de que homens e mulheres são pessoas diferentes, mas temos o direito de sermos tratados como iguais. A igualdade que é um direito. Essa que é a questão. E quantas mulheres na história da igreja também tiveram um papel fundamental. Lembro de Juliana de Norwich, uma mística inglesa que escreveu um livro maravilhoso que eu inclusive estou lendo, está aqui até, inclusive. Coincidência, não preparei, mas está aqui, né, a Revelações do Amor Divino. Recomendo muito esse livro para você, é muito interessante. É uma mulher teóloga em plena Idade Média, antes ainda do tempo de Martim Lutero, viu? Então é uma coisa bem interessante esse livro. Ela nasceu em 1342 e faleceu em 1421, então um pouquinho antes ainda da reforma de Lutero, né? E dentro do contexto da reforma, claro, a própria Catarina von Bora, que ultimamente tem sido muito mais descoberta, e hoje de fato se vê o papel dela na reforma, que Lutero não teria conseguido fazer muitas coisas se não fosse o apoio da Catarina, que fez muito, ajudou muito, contribuiu muito e até refletiu muito no contexto da reforma. Então, mulheres, fiquem felizes pelo papel que vocês têm na sociedade hoje, assumam esse papel, assumam esse protagonismo, não deixe que a rebaixem, não deixe que a humilhem, que as oprimam. Vamos lá. A própria Escritura, a partir do Novo Testamento e a história está a favor de vocês. Deixa o comentário aqui embaixo nesse vídeo, deixa o like, compartilha nas suas redes sociais, tem o botão compartilhar aí embaixo. E fique assim na paz do Senhor Jesus. Amém.